Vim trazer hoje uma dica super importante sobre vazamento de turbos, tá? Passagem de óleo indevidamente, né, pela turbina. A gente vê que tem muitas dúvidas ao instalar, ao trocar um turbo. Até mesmo a dúvida se realmente foi problema ou não de turbina para estar trocando esse turbo, né? Então, para entender um pouco melhor, né, a gente já falou em outros vídeos sobre o turbo, embora nem todos que talvez estejam vendo esse vídeo já viram os outros vídeos. O turbo, ele é responsável por aumentar a potência do motor, trazendo através do gás de escapamento, através da energia térmica que entra na turbina, que sai do motor e entra na turbina. Posteriormente ela vai para a atmosfera, né? O turbo funciona ao girar o eixo, né, do turbo. Ele está ligado ao girar o rotor de turbina, ele está ligado por um eixo ao rotor do compressor. E esse é responsável pela aspiração do ar que vem do filtro, né? Comprime na carcaça compressora e posteriormente joga ao intercooler e motor. Então, normalmente o que acontece? Vamos começar do princípio. O gás sai do motor, do coletor de escapamento e entra na caixa quente, na carcaça de turbina e faz rotacionar esse eixo, esse rotor eixo de turbina. Posteriormente, como eu falei antes, esse gás vai para a atmosfera. Ao girar, ele gira o rotor do compressor que aspira, comprime na carcaça e joga ao motor, ao intercooler e ao motor, como eu expliquei antes. Para esse bom funcionamento do turbo e que essas peças internas elas fiquem em boas condições, ou seja, que elas não danifiquem, né, eu tenho a lubrificação de óleo forçada do motor. Eu tenho um cano que lubrifica ela através da pressão de óleo do motor. A mesma pressão de óleo que trabalha no motor, trabalha aqui no turbo. Então o que acontece? Essa pressão normalmente de óleo, hidráulica, ela é maior que as pressões de ar e pressão de descarga, pressão de gás de escapamento, tá? No turbo eu tenho alguns efeitos que fazem com que o turbo não tenha retentores. Eu tenho alguns efeitos que fazem com que o turbo, né, não façam a vedação do turbo, que nós chamamos. E aí eu tenho força centrífuga, que é a rotação desse eixo. Eu tenho anéis de pistão, são os anéis que estão nas extremidades aqui do colar e do próprio eixo da turbina, né? E tenho as pressões externas. Esses três fatores fazem com que o óleo se mantenha na parte central, ou seja, ele entra forçado no turbo e desce por gravidade. Aqui é o retorno, né? Nessa parte de baixo aqui, né, é o retorno de óleo para o cárter. Porém, esse retorno de óleo para o cárter, ele não tem uma bomba de sucção. Então, automaticamente, esse retorno tem que ter uma gravidade para que esse óleo entre com pressão e desça até o cárter. Bom, por que eu estou falando isso? Que é para nós entendermos quando acontece, por exemplo, numa retífica de motor ou numa mecânica, ao instalar o turbo, eu conecto o turbo lá no coletor de descarga, eu conecto o cano de descarga ao turbo, eu conecto a mangueira ou não do filtro, e para ver se a turbina está funcionando legal, eu não conecto essa mangueira de admissão do turbo ao motor, ao intercooler e posteriormente ao motor. O que acontece quando eu não conecto? É o mesmo efeito de quando o meu filtro de ar está obstruído. A pressão 2 cai. E se a pressão cair, como eu falei antes, a pressão hidráulica é maior, que é a que mantém esse óleo aqui, também as pressões externas, esse equilíbrio de pressões externas, força centrífuga e anéis de pistão do turbo, e ao cair a pressão hidráulica vence a pressão de ar. Ao fazer isso, consequentemente esse óleo, a pressão 2 cai
né? E o óleo naturalmente ele migra porque a pressão hidráulica fica maior, perde a pressão externa de admissão e a pressão hidráulica é maior, vaza. E o pessoal, pô, a turbina, instalei a turbina nova e a turbina tá vazando óleo, não tá bom esse turbo, ou essa marca ou aquela marca, enfim, né? E muitas vezes não é. O problema tá, na verdade, pela falta de informação, né, de saber como funciona esse componente. Então, falando ainda do vazamento, por exemplo, de admissão. Então, se eu sei que cai a pressão 2, se a pressão 2 cair, eu naturalmente vou ter um vazamento de óleo para admissão. Obviamente que o que pode fazer com que a pressão 2 caia que não seja só ou não ter instalado, né, o cano de ar, né, do turbo ao motor de compressão, do turbo ao motor de ar. Um problema, por exemplo, de filtragem. Um filtro de ar obstruído, ele diminui a vazão, né, a quantidade de ar que vai admitir. Também nesse momento tem uma queda de pressão. E aí eu tenho dois problemas quando eu tenho, por exemplo, um filtro de ar que é básico, né, de se fazer a troca. Quando eu troco o turbo, troco filtro e óleo. Filtros e óleo, né? É básico, né? Então, se eu tenho essa obstrução, eu tenho vazamento. Ou então não, eu tenho um filtro de ar em boas condições, eu conectei o cano do turbo, né? O tubo de admissão ao motor, ao intercooler e ao motor, e ainda eu continuo com algum vazamento. Voltando, se eu tenho vazamento, eu tenho uma perda de pressão. O carro vai render menos. E aí também vou ter o vazamento, consequentemente um vazamento de óleo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, no intercooler, nessa tubulação que sai aqui da carcaça compressora do turbo até o motor, qualquer vazamento daqui até lá, que seja ou por uma mangueira, ou por uma abraçadeira, ou por o intercooler estar furado, por exemplo, né? Eu tenho essa perda de pressão, obviamente que também causa um vazamento, tá? Desnecessário na peça. Uma das coisas que acontece. Pegando na parte de descarga, é a mesma coisa, né? Muitas vezes também em motores que estão em testes em cavalete, antes de instalar ao veículo, né? O pessoal às vezes conecta tudo e não conecta o cano de descarga. Eu até posso fazer funcionar assim para ver como que está barulho, ruído, funcionamento, ok? Mas por poucos minutos é menos de 5 minutos, tá? Porque mais que isso, eu naturalmente também tenho um vazamento de óleo pela descarga, porque a P4, a pressão 4 do gás de escapamento caiu também. E aí naturalmente a pressão fica menor aqui na carcaça e a pressão de gases fica menor e a pressão hidráulica vence novamente a pressão de gases, porque só a força centrífuga, que é a rotação do eixo, não dá conta de baixar o suficiente a pressão interna aqui para que diminua vazamentos. Então, os cuidados com o turbo que a gente tem que ter ao instalar um turbo é fazer a manutenção de troca de óleo e trocas do filtro de óleo e do filtro de ar, saber que estão em condições, cuidando sempre a marca, também é muito importante a questão de marca de filtro para que a gente não tenha um excesso de obstrução, pode-se dizer assim, tá? Então, tem alguns filtros que são tão bons que ele, na verdade, ele veda demais, quer dizer, ele filtra demais e aí passa pouco ar também, e principalmente na linha de utilitários, caminhonetes aí, tá? Então, que o filtro é menor, né? E aí se ele tem uma vazão menor da passagem do ar, eu tenho também um vazamento aqui no turbo. Isso que eu falo para vocês, pessoal, eu já peguei na prática, tá? Então, eu tenho que cuidar na instalação, mas também tenho que ter cuidados nas trocas futuras. Eu tenho que sempre estar observando como está o meu motor, como está a minha troca de óleo, fazer dentro dos prazos corretos e filtros, né, para que esse turbo dure, né, o tempo que durar o motor. Ele foi feito para isso. Muitas vezes ele não dura por condições externas, né, condições dele de trabalho. Ok? Então, pessoal, essa
é a dica da semana. Tá? Nós vamos trazer novos conteúdos, como eu prometi, né? Vamos estar sempre agregando alguma coisa de novidade. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? De seguir-nos nas redes sociais e de deixar o seu joinha aqui pra gente sobre o vídeo. Isso é muito importante pra gente continuar aí trazendo mais e mais informações, conteúdos que façam a diferença no dia a dia da oficina mecânica de vocês aí, tá? E lembrando, pessoal, se é motor e turbinas, é com a Gyros.